Sou a presbítera Keila, faço parte do Ministério Arrependimento e Santidade Brasil, da sede Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Gostaria de compartilhar mais uma palavra com as amadas, através dessa oportunidade que estamos tendo, através do canal Masb Mulheres. A palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 107, no versículo 18. E a palavra do Senhor nos diz: a sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Nesse livro de Salmos, amadas, está escrito que a nossa alma precisa de alimento, o nosso espírito precisa do alimento. Assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias, alimentar a nossa carne, o nosso espírito precisa estar alimentado e fortalecido. E o que acontece quando nós não recebemos o alimento do Senhor? Aqui está escrito que a sua alma aborreceu toda a comida e chegaram às portas da morte. É da mesma forma, quando nós não nos alimentamos, nós vamos definhando e chegamos às portas da morte. Assim acontece com a nossa carne e assim também acontece no mundo espiritual, com o nosso espírito. Quando nós não nos alimentamos, nós chegaremos à porta da morte. E você pode estar se perguntando nessa hora: e qual seria o meu alimento hoje? O alimento está muito claro aqui no livro de Salmos, que o Senhor diz: enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então o alimento do nosso espírito hoje é a palavra do Senhor. Quando você se alimenta da palavra do Senhor todos os dias, quando você tem prazer na palavra do Senhor, o seu espírito vai se alimentando e você fica fortalecido. Aí o inimigo não consegue te derrubar, porque você fica forte na presença de Deus. E eu gostaria de compartilhar mais uma palavra que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo 10 ao 14. A palavra do Senhor nos diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Amadas, assim como nós temos o poder de decidir o que fazer com tudo que nós temos em nossa vida, com tudo que recebemos, da mesma forma é a palavra do Senhor. Você tem o poder de decidir o que fazer com ela. E aqui no livro de Coríntios, o Senhor nos fala que as obras são construídas sob a palavra, e a palavra é o Senhor. Você é quem decide como você vai construir as obras na sua vida a partir da palavra. Mas chegará um dia em que toda a obra será aprovada. E toda obra que não for edificada sobre um material firme, consistente, um material rochoso, assim como fala aqui, de ouro, pratas, pedras preciosas, o fogo vai queimar as obras. E se for edificada sobre ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não queimará as obras, mas elas permanecerão. Mas se for de madeira, palha, feno, como fala aqui na palavra do Senhor, a sua obra será destruída. Por quê? Porque você teve o poder de escolher continuar, assim como Paulo disse, que ele construiu sobre um sábio fundamento, que é a palavra do Senhor.
Você tem o poder de continuar construindo sobre a palavra ou mudar o rumo das obras da sua vida. Mas saiba que chegará um dia que a palavra diz em que toda obra será provada pelo fogo. E o fogo é o Espírito Santo. Então construa a sua vida, tenha a sua vida entregue à palavra. E você terá boas obras a partir dela. E o fogo não consumirá a sua obra. E você poderá se apresentar à presença do Senhor com as obras em suas mãos. E eu gostaria de deixar mais uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 6, no versículo 47. Lucas 6, 47. A palavra do Senhor nos diz: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu um ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Percebam, a palavra fundada sobre a rocha, a casa sobre a rocha, ninguém pode abalar. Então aqui está o segredo do alicerce para as obras da nossa vida. O alicerce para as obras da nossa vida tem que ser Jesus. E Jesus está manifesto, revelado na palavra. Por isso, preste muita atenção com o que você vai fazer, com todo o ensinamento que tem sido despendido para a sua vida. Porque você tem o poder de jogar fora a palavra, mas da mesma forma você tem o poder de fazer com que ela cresça na sua vida e você pratique boas obras, obras que serão provadas pelo fogo e permanecerão. E assim como a palavra nos diz no livro de Salmos, muito cuidado quando você aborrece o alimento que tem sido dado para a tua alma, que é a palavra do Senhor. Porque chegará um tempo em que, se você começar a lançar fora a palavra, você definhará e chegará às portas da morte. Se você está nessa situação, irmã, saiba que o Senhor tem uma solução para a tua vida. Porque aqui no livro de Salmos, a palavra inicial, Salmo 107:18, diz: então clamaram ao Senhor. O segredo está em clamar ao Senhor. Nem tudo está perdido. E o que o Senhor fez? Os livrou das suas necessidades, enviou as suas palavras e os livrou da destruição. Então o Senhor continua derramando a palavra verdadeira sobre a tua vida. Clame ao Senhor se você tem sentido um afastamento da sua vida, da presença do Senhor. Clame ao Senhor e Ele continua derramando palavras para que você cresça, para que você não definhe, não chegue às portas da morte, mas para que você receba essa palavra e com essa palavra você edifique obras em sua vida sobre a palavra. E no dia marcado, no dia preparado no céu para provar as obras, você estará com as suas obras em mãos e receberá o seu galardão. Amém, amadas? É essa a palavra que eu tenho para vocês, que o Espírito Santo testifique em sua vida e você venha receber no nome de Jesus. Shalom, Shalom Adonai.